Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Bom dia, pessoal! Que bom, né? Sábado de manhã cedo, começando, estudando Caibá Chuta, né? Coisa muito boa, né? Então sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, né? Eu sei que vocês esperavam o Jailton aqui, né? Mas o Jailton agora está transferindo atividades para a gente aí. Ele deve estar com alguma atividade aí bem no sufoco desse preparo, né, do início do Congresso. Lembrando, semana que vem começa, né? Semana que vem começamos o nosso congresso, né? Vamos chamar aqui então a Ana Lúcia. Bom dia, Ana Lúcia, para fazer, né, a nossa leitura e a prece inicial. Ana, com você, minha querida amiga. Bom dia a todos. É com muita gratidão que eu convido a vocês para dar início a mais um estudo na manhã de hoje. E como sustentação, eu trouxe o capítulo de João, capítulo 11, os itens de 7 a 11, e capítulo 11, versículo 19. Então, diz assim: se alguém andar de dia, não tropeça, como Jesus decidira, por causa da enfermidade de Lázaro, voltar à Judéia, seus discípulos argumentaram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-se e tornas para lá? Jesus lhe respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque ele não há luz. Em seguida, reportando seu irmão de Marta e Maria, que estava enfermo, ele lhes disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Como os discípulos não entenderam exatamente o que Jesus falou, ele lhes disse com toda clareza: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Chegando a Betânia, que distava a quase 15 estágios de Jerusalém, Jesus soube que Lázaro se encontrava na sepultura. Havia 4 dias, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Isso está em João, capítulo 11, de 7 a 11, e capítulo 11, versículo 19. Então, vamos à nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Caibá Chuta por mais uma grande oportunidade na manhã de hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, venham até nós, tocar as nossas mentes, nossos corações, e envolver o nosso irmão Rafael, que está com a responsabilidade do estudo de hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, seus guias espirituais, possam intuí-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo, para que serenamente ele possa passar as ideias do estudo. E assim, agradecidos pela tua bondade e pelo teu imenso amor, pedimos, Senhor, permissão
para iniciar mais um estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Caibar Schutel. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. O pessoal fala assim, Ana Santa Guida, eu estou chamando de Ana mesmo, né? E a Ana volta depois aqui para fazer a nossa prece de encerramento. Sim. Muito. E eu só aqui para... Eu não sei se falei boa noite ou bom dia, né? Que a gente está tão acostumado a fazer estudo à noite, a gente às vezes confunde aqui, né? Mas o nosso bom dia aí para Elô, Ana Leal, Elizabeth, ao Maurício está aí também. Já anotei tudo aqui, viu, Maurício? Érica também já está aí, Sayumi, Beth Aguiar, né? E os demais companheiros que não colocaram nome bem, sejam muito bem-vindos. Então vamos chamar aqui o nosso querido Rafael Siqueira. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lúcio Flávio. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Pois é, estamos juntos hoje. Nós, Jesus, os amigos espirituais e esses amigos que já estão aí no nosso chat. Isso, né? Ô, gente, sabe o que eu gosto de fazer assim, um trabalho junto com o Rafael? É que ele sempre chega com esse sorrisão aí e já abençoa o nosso dia com o seu sorriso. Rafael, tá contigo, meu amigo? Obrigado. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, como é bom estar com vocês. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu quero dar um excelente dia aos nossos irmãos que estão aqui no nosso chat. Muito bom dia, Elô Paisano. E o Jajá ontem me disse assim, olha, amanhã eu não vou estar com você. Vai estar contigo o Lúcio Flávio ou a Elô. Tá bom? Falei, tá ótimo, Jajá. São dois irmãos muito queridos. Então, bom dia, Lúcio Flávio, bom dia, Elô Paisano. Bom dia, Ana Leal. Bom dia, Elizabeth Gratek. Se eu não pronunciei correto, depois você me corrige. Muito bom dia, Maurício Mancini. Maurício Mancini é um irmão muito querido, alguém que eu pude estabelecer um laço de amizade e de afeto agora, por ocasião das lives, por ocasião dessa minha aproximação com o Espiritismo Net. E além de um irmão, tem sido assim, uma pessoa que tem me dado muitos conselhos, tem me ensinado muitas coisas. Então, de público, eu te agradeço, viu, Maurício? E ele está dizendo aqui que nós vamos estar em 2 programas hoje. Eu não sei se isso é bom ou se isso é uma obsessão, Maurício, mas como a misericórdia de Deus é muito bondosa e amorosa para conosco, nós estamos sempre aprendendo. Obrigado aí pela sua parceria. Muito bom dia, Érica Leal. Sayumi H. Muito bom dia, Beth Aguiar. Bom, eu dei bom dia a todos que estão no nosso chat e quero estender esse bom dia a todos que vão nos assistir a posteriori. Se for de manhã, bom dia, à tarde, boa tarde, de noite, boa noite. Que Jesus possa nos iluminar a todos, nos trazer boas vibrações, boas energias e que nós sigamos pelos caminhos do mundo com muita paz, com muita esperança, com muita alegria e bafejados cada vez mais por esses amigos nossos que estão na espiritualidade. Mais um capítulo hoje do livro do nosso Caibar Schutel. Hoje a lição intitulada As Conversões na Hora da Morte. E eu peço inspiração ao nosso Caibar e aos demais amigos espirituais, porque eu quero trabalhar esse tema de uma forma um pouco diferente. A começar pelo processo da desencarnação. O que é desencarnar? Por que nós temos tanto medo da desencarnação? E eu tenho aprendido, nos meus dias de doutrina espírita, parece muito tempo, mas são poucos anos, gente. Eu me tornei espírita aos 18 anos, hoje estou com 42. Parece que já são décadas, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente vai em congresso, a certeza que nós temos é que nós sabemos muito pouco. Então, aquela lição de Sócrates ainda hoje se faz muito presente na minha vida. Eu só sei que nada sei. Mas um grande ensinamento que a doutrina espírita tem deixado para mim é a morte, enquanto esse processo
que as outras religiões trazem como um processo de amedrontamento, um processo que muitas vezes nós tememos, a morte é um processo natural. E aprendi com um grande amigo lá de São Carlos, no interior de São Paulo, Otacílio Rangel, que morrer é atravessar da margem de um rio para outra margem de um rio. Porque, em verdade, a morte não existe. É apenas a mudança de um estágio vibratório. Nós deixamos de ter esse corpo de carne e passamos a viver com o nosso corpo perispiritual, que é a vestimenta do nosso espírito. Então, nós não devemos temer a morte, mas devemos ter responsabilidade com esse processo orgânico que vai chegar para todos nós. Nós, espíritas, então, devemos cada vez mais aprender a lidar com esse processo que é natural na vida de todos nós. Porque, vejam, eu não sei quanto tempo mais eu vou estar encarnado entre vocês, mas eu sei que um dia eu vou voltar àquela que é a minha casa verdadeira, a minha casa primitiva, mas eu vou continuar, não com o nome de Rafael, mas como um espírito imortal que já tive outros nomes, já habitei outros corpos, já morei em outros países, mas uma coisa é certa, eu continuarei amigo de vocês, continuarei por aqui vibrando nas atividades do Espiritismo Net, porque a morte não é aquela varinha de condão que bate na nossa cabeça e tudo muda de uma hora para outra. Morrer é continuar vivendo. Por isso que o Espírito André Luiz, uma das suas frases mais bonitas, iniciando lá a obra Nosso Lar, ele diz que a morte não existe, a morte é o jogo escuro das ilusões, porque a vida é um fluxo contínuo, a vida é o que existe de mais perene, e nós continuamos vivos, seja encarnados, seja desencarnados. E por que nós tememos tanto esse processo chamado desencarnação? Nós já morremos de morte morrida, de morte matada, já vivemos várias outras vidas e ainda hoje nós temos medo da morte. E eu elenquei aqui alguns fatores que poderiam ser determinantes desse medo. E o primeiro deles seria, nós temos em nós uma coisa chamada instinto de conservação. Aliás, uma das leis morais é a lei de conservação, porque nós tendemos a conservar o status quo, ou seja, a condição que nós estamos vivendo no momento. O que é esse instinto de conservação? É fácil de explicar o instinto de conservação. Se eu coloco o dedo numa tomada e eu tomo um choque, inconscientemente eu tiro o dedo, porque é a conservação. Eu não vou permitir que aquela descarga elétrica tome o meu corpo e eu acabe desencarnando, eletrocutado. Imaginem agora o fogo. Se eu coloco a mão no fogo ou esbarro em alguma coisa muito quente, instantaneamente eu tiro a mão daquele fogo. É um instinto de conservação. Se eu sei, por exemplo, ao ver uma placa, uma floresta, animais perigosos, eu tendo a não entrar, a não ser que eu seja aquela pessoa inconsequente. E por que eu não entro? Instinto de conservação. Então, nós tendemos a conservar aquele que é o nosso estágio quo, o estágio atual. Então, muitas vezes a morte ela se faz temerosa, nós não queremos morrer, porque, de uma certa forma, o estágio que nós estamos vivendo é o estágio da vida orgânica, e nós tendemos a conservar essa vida orgânica e tendemos a ir afastando de nós esse processo natural chamado morte, desencarnação. Então, esse seria um primeiro motivo. Um segundo motivo seria ignorância. E talvez esse seja o motivo mais determinante, porque nós somos ignorantes ao que vai acontecer depois. Talvez nós, os espíritas, não. Mas, de uma forma geral, a sociedade ainda tem muitas ilusões sobre o que vai acontecer depois da desencarnação. Eu ainda ouço muita gente dizer o que será depois da morte. Eu nunca vi ninguém voltar para dizer como é do lado de lá. Mas, ora bolas, o que acontece nas nossas reuniões mediúnicas, se não pessoas que já desencarnaram e voltam para nos contar? Então, vejam,
nós estamos tão vinculados à matéria, às coisas do nosso dia a dia, nós não nos envolvemos com a espiritualidade, com aquilo que vai ser a nossa vida verdadeira, que essa ignorância vai nos fazendo temerosos, porque ninguém quer morrer. Como se morrer fosse uma coisa ruim, fosse me tirar daquilo que hoje é bom. O gozo dos bens materiais, o gozo daquilo que são os meus prazeres momentâneos. Daí, a questão 799 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos imortais, qual o maior contributo que o Espiritismo pode trazer à humanidade? Destruir o materialismo. Porque é o materialismo que muitas vezes nos impede de progredir, de ver os nossos valores reais, e também é o materialismo que nos traz medo de uma coisa tão natural chamada desencarnação. Essa seria, então, uma segunda causa do medo da morte. Um terceiro motivo do medo da desencarnação é o hedonismo. E agora o Maurício Mancini poderia até me ajudar. Porque o hedonismo é uma corrente filosófica, uma proposta filosófica, a busca do prazer. Nós estamos no mundo para gozar, para buscar o prazer, porque nós só vivemos quando temos um prazer. E esse prazer da corrente hedonista, ela se fixa nos bens materiais, nos postos de destaque, enfim. Então, por que as pessoas não querem morrer? Porque, vejam, se eu morrer, eu não vou ter mais o meu carro importado. Como é que eu vou para a praia no meu carro importado, o carro que eu custei para comprar? Se eu desencarnar, o que será da minha mansão? Ou o que será do meu vestido importado? Ou o que será das ações que eu tenho na Bolsa de Valores? Então, esse hedonismo, essa busca do transitório, esse prazer exacerbado ante o canto da sereia das coisas do mundo, nos faz preferir ficar encarnado e temer o que vai acontecer depois. Nos diz Allan Kardec, numa lição preciosa da Revista Espírita, que isso é uma inconsequência, porque desencarnar, se nós estamos bem, se nós estamos em paz, é ainda melhor do que estar encarnado. Porque do lado de lá as cores são mais vivas, os lugares mais estuantes, as relações mais vívidas. Então a gente não deveria ter medo de sair de um lugar pior para um lugar melhor. E o quarto item do nosso medo da morte seria os rituais fúnebres. Porque como a nossa humanidade trata com a desencarnação? Bom, quando eu desencarnar, eu vou passar por um ritual fúnebre. Vão me colocar numa roupa, vão me colocar uma maquiagem e vão me colocar num caixão. Gente, eu acho essa cena, assim, com todo respeito, muito deprimente. Me colocar dentro de um caixão, me cerrar naquele caixão e depois me colocar num túmulo de pedra com uma areia por cima. Isso me dá calafrios ainda nos dias atuais. Imaginem, pessoas chorando ao meu redor, eu que estou num processo de acordar na casa verdadeira. Então, diz Allan Kardec que a humanidade se habituou a chorar por aqueles que partiram, a ter rituais fúnebres por aqueles que partiram, porque, em verdade, aqueles que partiram não morreram. Por mais que a gente sinta saudade, por mais que a gente tenha aquela sensibilidade de não ter a tangibilidade física, não deveria ser um momento de tristeza. Deveria ser um momento de um até breve. Como disse Camille Flammarion, seu amigo Allan Kardec, quando ele fez o discurso lá no cemitério Montmartre, e depois transferido os restos carnais de Allan Kardec para o Père Lachaise. Não te digo adeus, meu amigo Allan Kardec, mas te digo até breve. Mas as pessoas colocam negro, colocam aqueles lenços e choram. Então eu não quero passar por isso não. Eu quero logo ser cremado, acabar com tudo isso logo. Então esses rituais fúnebres seriam um quarto motivo de nós temermos a morte. Eu poderia aqui ficar falando de outros motivos, mas nós precisamos avançar. Porque o tema trazido por Caibar Schutel é conversões na hora da morte.
Saindo, então, do processo de desencarnação, que nós não devemos temer, trabalhamos aí com aqueles que seriam os motivos da desencarnação. Agora vamos falar de um tema que tem sido aí momentos de muita discussão entre os religiosos, entre a sociedade de uma forma geral. Será que eu consigo me converter na hora da morte? Será que eu posso ter uma vida toda de estripulias, fazendo o que me der na telha e na hora da desencarnação? Bom, agora eu aceito Jesus e tudo vai ficar em paz. E eu vou ter a sequência da minha vida de uma forma ordeira. Bom, é bem verdade que em muitas religiões, e eu já fiz parte de outras religiões, só para vocês terem uma ideia, até os meus 18 anos eu fui católico. Por um determinado momento eu frequentei a igreja evangélica, a igreja adventista do sétimo dia. Também frequentei algumas reuniões diagnósticos de pessoas que frequentavam o Rosa Cruz. Enfim, eu fui lendo sobre religiões, me envolvendo com elas, até me tornar espírita. E eu me dei conta que para a ortodoxia tradicional de muitas igrejas cristãs, o que é o representativo da nossa salvação, entre aspas, não são as obras, não é o bem que nós fazemos, mas é a nossa profissão de fé. Porque eu preciso ter fé em Jesus, aceitar Jesus como meu Salvador. Daí, se na hora da minha desencarnação eu passo por cima de tudo que eu já fiz e aceito Jesus, e faço um ato de fé, eu estaria salvo. Mas será que isso se processa dessa forma? É o que vem nos trazer Caibar Schutel, entre outros assuntos. Será que na hora que eu estou desencarnando, eu aceito Jesus, eu procuro fazer um ato de consciência, me tornar uma pessoa melhor naquele instante, aquilo ali já é a garantia de que eu vá para um céu, de que eu vá ter um espírito mais dulcificado e mais pacificado? Esse é o X da questão para a gente trabalhar na manhã de hoje. E para que a gente possa adentrar nesse assunto, eu quero contar uma história para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nessa história. Eu não vou dar o nome do personagem, que enquanto eu for contando, vocês vão sabendo de quem que eu falo. E ao final nós vamos conversar sobre esse personagem. E muitos podem me perguntar assim, Rafael, de onde você tirou essa história? De uma narrativa de Divaldo Pereira Franco. Essa narrativa eu não vi em livros, mas como Divaldo traz muitas histórias que são narradas por Amélia Rodrigues, histórias que ele retira da própria mediunidade, que nele é muito estuante, eu me permito contar. Até porque o desfecho dessa história, ela está de acordo com aqueles que são os evangelhos, os estudiosos da Bíblia. Então narra Divaldo Pereira Franco que havia um homem que habitava ali pelas cercanias de Jerusalém. E desde muito pequeno, menino ainda, ele tinha o hábito de furtar coisas. Ele furtava pequenos objetos, pequenas quantias, moedas. A mãe desse menino chamava-se Tamar. E toda mãe, amorosa, aproximava-se e dizia, meu filho, não faça isso, meu filho. Nós não temos o direito de pegar aquilo que não é nosso. Lembra-se da lei de Moisés, que nós não podemos furtar, meu filho. Nós temos que caminhar de acordo com os mandamentos da igreja. No caso, os mandamentos da Torá, corrigindo. E o menino crescia, o menino amava muito a sua mãe, e ele sempre dizia, mamãe, eu vou me emendar. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, mamãe. Você ainda vai ter orgulho de mim. Mas o fato é que esse menino crescia, tornou-se um adolescente e continuava furtando, praticando pequenos delitos e muitas vezes sem contar para sua mãe. Mas a mãe, no fundo, sabia que o seu filho não havia se modificado. As mães, em geral, sabem da personalidade dos seus filhos. Às vezes passam a mão na cabeça, outras vezes fingem que não estão vendo, outras vezes lutam, não conseguem, mas continuam amando. E assim foi o destino de Tamar. Aquele menino fez-se um jovem, bonito, com todos os traços da cultura hebraica. Enamorou-se por uma das mulheres mais bonitas ali das cercanias e prometeu para ela um castelo. Prometeu que ela seria uma verdadeira princesa e Tamar, sua mãe, meu filho,
Nós somos tão pobres, meu filho. Como é que você vai dar esse castelo para aquela que vai ser a sua esposa? Mamãe, eu tenho 2 mulheres na minha vida. Aquela com a qual eu vou me casar e também você. O castelo não vai ser só para ela. Eu darei para ela um castelo e darei para você igualmente um outro castelo, para que vocês tenham as melhores condições de vida, mamãe, para que vocês tenham a melhor comida, para que vocês possam ser reverentes a Jeová e a Torá sem precisar de tanto esforço. E ele casou-se. Deu à sua esposa o castelo que prometera. E igualmente deu à sua mãe o castelo que prometera. Mas a sua mãe era sempre um misto de alegria e um misto de tristeza, porque no fundo ela sabia que aquele dinheiro não era ganho de uma forma honesta. Ele não conseguiria, na condição social em que se encontrava, arcar com as custas da aquisição daqueles bens. E ela sempre conversava: meu filho, como que você comprou esses bens? Ah, mamãe, eu sou um homem de muita sorte e igualmente sou alguém com muito expediente para o trabalho. Lembre-se, mamãe, nós somos judeus e o judeu tem habilidade, eu tenho muita lábia. Um dia, conta-se que esse rapaz, agora um homem formado, um homem de muitos dotes, ele foi capturado pela soldadesca romana, ali nas cercanias do Vale do Armagedon. O Vale do Armagedon conta os contos escatológicos dos fins dos tempos. Gente, isso aí é uma profecia, que seria o lugar onde terminaria o mundo numa guerra entre o bem e o mal. Bom, nós espíritas sabemos que as coisas não se processam dessa forma, que nós vivemos uma transição planetária e que o nosso mundo vai avançar. Retornemos para a nossa história. Ali pelo Vale do Armagedon, ele foi capturado e foi levado até aquele que era o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Foi preso e condenado a ser crucificado. Porque os romanos tinham uma forma muito cruel de fazer justiça àqueles que eram os criminosos mais bárbaros, a crucificação. Porque através da crucificação se pregavam pregos nas mãos, nos pés, e a pessoa no alto de uma cruz, ela morria por asfixia. Os ossos eram esticados, a pessoa não conseguia respirar, o sangue corria de uma forma interrompida, então era uma morte lenta e ao mesmo tempo muito dolorosa. E a mãe se deu conta: meu filho está preso. E ele comprou esse castelo para mim, esse castelo para a esposa, fazendo esses roubos ali pelo Vale do Armagedon. Porque no Vale do Armagedon passavam muitas caravanas de mercadores que levavam mercadorias para um lado, mercadorias para outro lado. Era o fim da festa do Pessa, conforme a cultura hebraica, a festa da Páscoa. E Pôncio Pilatos determinou que aquele ladrão fosse crucificado ao lado de outros 2. Um chamava-se Giestas. E Giestas não era um ladrão, Giestas era um assassino. Alguém cruel, alguém que não só roubava, mas matava. E no meio, um homem nazareno. Um homem que ninguém sabia qual era o seu crime. Um homem que era adorado pelos judeus, pelos homens simples, pelos pescadores, mas detestado pelos fariseus, pelos saduceus. Um homem incompreendido. E aquela foi uma sexta-feira incomum, porque o nazareno foi obrigado a carregar uma cruz pesada, subindo um monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira. E quando chegou lá em cima, estava ele no meio, de um lado, o lado esquerdo, Giestas, e do lado direito, esse personagem que eu estou narrando. O nome dele era Dimas, que entrou para a história como Dimas, o bom ladrão. Essa informação do nome dele, Dimas, não consta aí dos nossos evangelhos tradicionais, mas consta de muitos apócrifos, constam de livros mediúnicos. E lá estava Dimas, Jesus e Giestas. E na parte de baixo,
a sua mãe Tamar, que encontrou-se com uma outra mãe, o nome dela Miriam, em hebraico, Maria, que igualmente chorava pelo seu filho, que estava no meio, o nome daquele nazareno, Jesus. E Tamar, sendo consolada por Maria, por que choras, minha irmã? Eu choro porque a vida inteira eu tentei corrigir o meu filho. Mas eu sabia que ele roubava coisas. Eu sabia que ele furtava objetos, furtava dinheiro, mas eu não sabia, depois de adulto, que ele havia se tornado um grande ladrão que usurpava bens ali pelo Vale do Armagedon. Tenha piedade de mim, oh Miriam. E naquele instante, Tamar ouve o seu filho dizendo para o filho de Maria, de nome Jesus: Mestre, tu és o rei de Israel. Lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus responde a Dimas, o bom ladrão: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E essa frase pronunciada por Jesus a Dimas nos traz a falsa impressão de que poderia haver uma conversão no momento da morte. Porque para a cristandade, para os historiadores de uma forma geral, Jesus absolveu Dimas naquele instante. E naquele mesmo instante ou dia, quando Dimas desencarnasse, estaria junto com Jesus no palco espiritual. Mas será que as coisas se processam dessa forma? Será que basta uma conversão minha, do Rafael, na hora da morte? Será que eu posso ser orgulhoso, vaidoso, inconsequente, abusar das pessoas e na hora da minha desencarnação, Jesus, eu que sou um franciscano também, Francisco, tem piedade de mim e tudo está resolvido? Não. E aqui nós entramos num detalhe histórico de interpretação dessa passagem. Porque, veja, a frase de Jesus, ela entrou para os anais do estudo bíblico de uma forma, talvez com uma vírgula fora do lugar. Porque, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no reino dos céus. Se lermos dessa forma, parece que Jesus está absolvendo Dimas. Mas se a gente troca a vírgula de lugar, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no reino dos céus. Porque nós sabemos, por uma leitura conscienciosa da doutrina espírita e pelo entendimento daquilo que nos veio trazer Jesus, que a melhor interpretação é essa segunda. Em verdade te digo hoje. Jesus estava dizendo para Dimas hoje, naquela situação, estarás comigo no reino dos céus. Ou seja, não há um tempo para estar comigo no reino dos céus. Você vai estar após passar o seu périplo redentor, após passar pelo momento do arrependimento que você está fazendo agora, o período da expiação e o período da reparação. Aí a interpretação está ok. Conseguiram me compreender, amigos? Essa é uma história contada por Divaldo Pereira Franco, que retrata a vida de Tamar, mãe de Dimas, e daquele que ficou conhecido como o bom ladrão, que não foi absolvido naquele instante, foi acolhido naquele instante. Mas, como Jesus disse que não veio destruir a lei que vale para Dimas é a lei que vale para Rafael, é a lei que vale para Lúcio Flávio, é a lei que vale para todos. E onde está essa lei? Eu quero que nós tenhamos o costume de abrir as obras espíritas e possamos aí nessa parte final. Então não vamos caminhar até 10 horas não, porque eu sei que vocês têm aí as atribuições do dia de sábado. Lá no livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7º, que nos fala do Código Penal da Vida Futura, lá pelo item 16. Porque o Código Penal da Vida Futura, bom, eu sou advogado, e eu conheço o Código Penal da Vida Presente. Se existe um crime, existe uma punição. Mas para Jesus é diferente. Para os bons espíritos é diferente. Se existe um crime, existe a misericórdia. Guardem isso. No mundo, se existe um crime, existe uma punição. Existe um castigo, porque a justiça no mundo é essa justiça ainda do castigo, mas para Jesus, a justiça é a justiça da misericórdia. Mateus capítulo 9, versículo 13,
Misericórdia quero, não sacrifício. Quer dizer que Jesus está absolvendo? Não. Quer dizer que misericórdia é um processo amplo, que devolve àquele que errou a possibilidade do reajustamento. Então, nos diz o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, item 16, que para todo aquele que errou existem 3 passos. E quais são esses 3 passos? O primeiro deles, arrependimento. O segundo deles, e aqui não existe uma ordem, existe apenas uma forma didática de colocar, expiação. E o terceiro deles, reparação. Esses são os 3 passos para que nós venhamos a nos converter. Então, quando o Caibar Schutel nos coloca conversão na hora da morte, não. A conversão decorre de um processo de maturação, de entendimento daquela que é a lei de Deus, daquilo que hoje nós estudamos do Evangelho à luz do Espiritismo, porque ninguém sobe ao céu sem ressignificar os próprios passos, sem fazer todo o bem que estiver ao seu alcance. E um primeiro momento é o momento do arrependimento. Eu preciso me arrepender. E o processo do arrependimento ele é um processo magnífico. Na cultura hebraica ele é chamado de techuvá. E o que é o techuvá? Verifique o que você fez. Olhe, quais foram as consequências? Foram boas? Se não foram boas, reformule os atos. Mas antes de reformular os atos nasceram da integridade dos próprios pensamentos. Modifique o teor da casa mental para que os seus pensamentos gerem atos diferentes. Do hebraico, nós partiríamos para o grego. Há uma palavra no grego fantástica. Metanoia, metanoen. O noen, pensamento, meta, além. O arrependimento, então, é ir além do jeito atual de pensar, modificar o pensamento. Ressignificar a forma como eu estou fazendo as coisas. Arrepender-se é isso. Eu estou sendo orgulhoso? Deixa eu ir além do pensamento orgulhoso atual e me propor a uma forma diferente. Eu não sou melhor que o Lúcio Flávio. As minhas coisas não são melhores que as do Lúcio Flávio. Nós somos irmãos. Isso é a metanoia. É entender que eu saí do caminho, mas eu posso retornar para o caminho. Gente, é tão legal estudar a cultura grega que a gente passa a entender que a própria palavra pecado, ela vem de amartia, com H. E amartia quer dizer errar o alvo. Então, combinando metanoia com amartia, se eu errei o alvo, pecado, amartia, eu vou fazer o processo da metanoia, ou seja, eu vou volver ao caminho para seguir o alvo. Daí a gente entende por que Paulo disse, prossigo para o alvo. Porque quem está fora do alvo está pecando. Vejam, pecar não é o erro propriamente dito, é a forma de pensar que conduz à atitude equivocada. Metanoen. Como tantas vezes no mundo nós saímos dos caminhos que são ajustados. E nós precisamos fazer o caminho do retorno, seja o caminho dentro do próprio lar, no ambiente do trabalho, seja o caminho do próprio mundo. Como nós precisamos fazer aquela que é a trajetória do filho pródigo. Na casa do meu pai, eu tinha o que comer. Os empregados eram remunerados. E aqui eu estou passando fome, comendo a própria comida que os porcos comem. Que os próprios porcos comem. Hei de retornar e dizer ao meu pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ressignificação. Olhar para dentro e reprojetar. Arrepender-se é isso. Arrepender não é guardar culpa, a não ser que a gente ressignifique o próprio processo de culpa. Porque muitas pessoas acham que culpa é você ficar se martirizando, colocando uma pedra na cabeça e dizendo, eu não deveria ter agido dessa forma, eu deveria ser uma pessoa melhor. Não, culpa não pode ser esse tóxico, essa coisa que nos paralisa. Culpa a gente vai substituir por responsabilidade.
Eu errei. A misericórdia de Deus me redime. Eu posso fazer esse processo de ressignificação e seguir em frente. Quem se culpa em demasia se paralisa. Quem se responsabiliza prossegue para o alvo. Segundo passo, expiação. Gente, expiação com X, que é diferente de expiação com S. Porque expiação com S... Bom, eu estou olhando para vocês, mas agora eu vou dar uma espiadinha no Lúcio Flávio, que está numa janelinha aqui embaixo de mim, está dando um tchauzinho para mim. Esse espiar quer dizer dar uma olhada, passar os olhos. O espiar do processo de conversão é o espiar com X. E muitas pessoas dizem que espiar é pagar os próprios erros. Eu não gosto de pagar, porque a justiça de Deus não é impositiva. Não é aquela coisa do castigo. Então, espiar seria resgatar, redimir, entendendo a lei como sendo a lei pedagógica, ou seja, se eu não consigo passar de ano no colégio, eu vou refazer a oportunidade para fazer diferente. Ou seja, eu preciso voltar ao mesmo lugar, à mesma ocorrência, ao contato das mesmas pessoas onde eu errei para sofrer as consequências dos meus erros. Eu preciso resgatar onde eu me equivoquei. Há alguns autores que dizem que expiar seria trocar de posição. Se eu fui aquele que matei, eu poderia ser hoje aquele que morro. Se eu fui aquele que usurpei, eu poderia ser hoje aquele que sou usurpado. Se eu fui aquele que abusei das pessoas pelos caminhos políticos, eu poderia ser hoje aquele que sou abusado. Eu prefiro não tratar dessa forma, porque existem processos de expiação que são diferentes. Eu posso resgatar-me das mais variadas formas, porque quando a lei chega até mim e eu aprendo, seja na posição contrária, seja através da dor que me redime, eu estou expiando. Até chegar num terceiro processo da minha conversão, processo da reparação. Porque eu volto àquela pessoa que eu fiz cair e ajudo. Eu volto àquela situação que eu prejudiquei e ajudo. Eu volto aos lugares que eu danifiquei e agora promovo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu, Rafael, recebi algumas cartas do benfeitor Camilo narrando de um passado espiritual meu. Conta o benfeitor Camilo que eu fui um inquisidor em vidas passadas. Notem. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Mas eu não me incomodo com isso, não. E diz o benfeitor Camilo que no plano espiritual eu chorava, eu pedi uma nova oportunidade, eu me arrependi sinceramente, ou seja, metanoia, ressignifiquei os meus propósitos e quis fazer diferente. Arrependimento. Mas antes de eu efetivamente reparar, conta o benfeitor Camilo que eu nasci em algumas oportunidades trazendo dificuldades. Ora trazendo o travo da hanseníase, ora trazendo as dificuldades mentais, ora trazendo a falta das mãos. Observem, gente, expiação. Porque para quem foi um inquisidor usando a inteligência, nasce embotado, sem a tal inteligência que tinha, espiando. Ou nasce sem as mãos que jogaram as pessoas na fogueira, espiando. Ou nasce num processo de extrema miséria, espiando. Até renascer já nos dias do Brasil, agora na condição de um religioso, para reparar. E o que eu estou fazendo com vocês hoje? Estou tentando, colocando entre aspas, tá, gente? Estou tentando reparar, porque eu já não sou mais o inquisidor do passado. E hoje eu estou tentando trazer Jesus para vocês de uma forma nova. Vejam, eu não estou abusando de ninguém mais. Eu não estou arrancando dinheiro de ninguém. Eu não estou lançando ninguém à fogueira. Eu estou dizendo para vocês, Jesus é amor. Jesus nos ama. A religião é um processo libertador, não é um processo limitador. Nós estamos no mundo para fazer o bem, para fomentar a paz. Estou ou não estou tentando reparar? Pessoas que eu prejudiquei em vidas pretéritas nasceram dentro da minha própria casa.
E às vezes eu olho para essas pessoas, sabe aquele sentimento de mal-estar? Aquele sentimento, parece que o santo não bate com o santo dessa pessoa, mas não bate porque nós já fomos desafetos no passado. Mas estamos juntos novamente para transformar a desafeição num processo de construção. Isso é reparar. Vamos fazer agora o link com o texto do Caibar Schutel, conversão na hora da morte. Imaginem agora o inquisidor Rafael, lá pelo século XV, século XVI, no momento da desencarnação eu viro para Jesus, viro para Francisco, ó meu pai Francisco, ó Jesus de Nazaré, eu me arrependi de tudo, posso estar contigo no reino dos céus? E uma voz diria para mim, em verdade te digo hoje, no dia de hoje, vírgula, estarás comigo no reino dos céus. Estarás dentro dessa vida que não se conta num dia, não se conta num ano, mas se conta dentro desse ciclo da imortalidade. Passaram-se aí quase 500 anos e eu hoje estou construindo o meu reino dos céus, me convertendo para alcançar Jesus. Então, às vezes, a gente fala da própria vida, não é para fazer autobiografia, para poder se tornar didático. Ao invés de falar da vida de outras pessoas, a gente traz o próprio exemplo para poder ficar didático para vocês. Quando, então, nós conversamos sobre essas conversões na hora da morte? Não. Nós nos convertemos todos os dias, porque todos os dias são momentos de nós nos tornarmos pessoas melhores. Não precisamos chegar no momento da desencarnação, se eu posso fazer o bem hoje, se eu posso abraçar as pessoas hoje, se eu posso sorrir hoje, se eu posso ser a minha melhor expressão no dia atual. Muitos companheiros evangélicos chegam para mim e dizem, Rafael, você já aceitou Jesus? Porque isso depende da sua ida para o céu. E eu costumo responder, eu estou lutando há séculos para aceitar Jesus. E tenho procurado aceitá-lo no íntimo da minha intimidade todos os dias. Mas você já professou com os lábios? E eu costumo responder, tenho tentado professá-lo com o coração. Te confesso, meu amigo, é difícil. Às vezes o homem velho fala mais alto, mas eu tenho tentado professá-lo com o coração. Os meus irmãos evangélicos às vezes não entendem. Falam que eu vou para o inferno, falam que falta-me fé. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Espiritismo vem nos dizer que o nosso compromisso não é apenas um compromisso de fé, mas é um compromisso de conduta, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, hoje e agora, o nosso momento de conversão. O nosso momento de distribuir afetos, de distribuir tudo aquilo de que nós temos na vida para trazer paz, para viver em paz. Hoje o mundo está vivendo dias tão tumultuados, tão complicados, que a nossa conversão pode ser tal qual o texto do Eclesiastes, lá no capítulo 3, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de ficar doente, mas há tempo de curar. Converter-se no dia de hoje talvez seja nós nos tornarmos arautos da paz, arautos da cura, porque as famílias precisam de cura, a sociedade precisa de cura, nós precisamos de cura. E essa aceitação de Jesus é em pensamentos, é em palavras, é em atitudes. O que Caibar Schutel vem nos dizer, então, nessas conversões da hora da morte, é que não adianta esperar o último momento para professar a nossa fé. Nós devemos, durante toda a vida, ir agasalhando esses tesouros espirituais que hoje nós temos. O tesouro do Evangelho de Jesus, um tesouro chamado doutrina espírita, para ir modificando os nossos passos, para ir construindo esse eu melhor, esse eu mais desperto e marchar junto com os benfeitores da espiritualidade para essa libertação espiritual. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito bom dia, e eu termino com uma oração que eu costumo fazer ao sabor da minha emoção, e eu tirei lá do livro Parnaso de Além Túmulo. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos,
Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que a nossa atual conversão, seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Que Jesus nos abençoe, nos traga a sua paz. Um beijo no coração de todos. Lúcio, se tiver alguma pergunta aqui ou alguma consideração, a gente responde. Tem algumas considerações aqui, né? Maurício aqui sempre colaborando, né? Ele colocou lá, Rafa, Deus não é agiota. Logo, reencarnação não existe para pagarmos dívidas, e sim para evoluirmos. Excelente. E ele continua aqui, ó. Na dinâmica da regeneração, né, arrependimento, expiação e reparação, só arrependimento, tomar de consciência do erro tem que vir primeiro. As outras duas podem ser alternadas. Eu quero fazer um comentário sobre isso, Claro. Porque, na verdade, quando Allan Kardec coloca lá no livro Céu e Inferno, arrependimento, expiação e reparação, muitas pessoas acham que primeiro eu me arrependo, depois eu expio, depois eu reparo. Bom, ele coloca numa ordem que seria uma ordem para fins de didatismo. O que o Maurício está trazendo é que eu não consigo reparar e expiar sem me arrepender. É verdade. Eu preciso fazer esse movimento de ressignificação, olhar por onde eu errei para querer acertar. Então, invariavelmente, o arrependimento vem primeiro. Mas depois do arrependimento, eu posso ou expiar ou reparar. Porque perceba, Lúcio Flávio, há pessoas que reparam expiando, há outras que já expiam reparando. Eu não preciso necessariamente passar por momentos onde eu só sofro, tenho propostas de dor, propostas, enfim, onde eu vou ter aquela vida mais comprimida. Porque eu posso transformar a própria expiação num processo de reparação. E outras almas já são tão conscienciosas, já fizeram um processo de arrependimento tão profundo, que do arrependimento elas já conseguem reparar. Porque o amor se fez de uma forma tão profusa dentro delas. Imagine uma pessoa que foi entre aspas, um carniceiro numa vida passada. Muitos de nós imaginamos, vai ter que morrer para poder pagar. Não, não é dessa forma tão estanque. Essa pessoa pode ser um médico, que se dedica a salvar vidas, a cuidar de vidas, e no labor de um hospital, imagine um hospital cheio de paciente de Covid, e aquele médico lá, dia, noite, madrugada, está reparando? Está reparando. Precisa de uma expiação propriamente dita? Quem sabe se a expiação já não é o próprio ficar no hospital o dia inteiro, a noite inteira, às vezes usando aquelas máscaras que comprimem o rosto. Então, veja, a gente tem que tudo ter o bom senso para enxergar que a reparação e a expiação, elas podem se alterar o rumo ou vir juntas. Exatamente, né? Eu até coloquei quando você estava falando, não sei se o pessoal percebeu, né? O Maurício colocou, né? Quando você tem o caminho arrependimento, expiação e reparação, caminho lento e mais dolorido. Agora, quando você pega e já coloca arrependimento, reparação e expiação, a própria expiação já fica mais leve, né? Exatamente, mais exatamente. curto, mais suave, menos dolorido. A gente precisa sair dessas coisas muito rígidas, nem engessadas, não, gente. Tem uma colocação do Livro dos Médiuns, se não me engano, no capítulo 3, quando fala da missão. Lenir corações, né? Fazer o bem é a missão do espírito, só isso. Então, se a gente está fazendo isso, já está bem. Lógico, né? Precisamos de estudar, aprender, compreender, mas a nossa missão é fazer o bem
sempre, na medida do possível, né? E eu coloquei uma coisinha aqui, né, que depois desse processo todo ainda, né, tem exemplificação, porque depois que a gente reparar, espiar, arrepender primeiro, né, a gente vai ter condição de quê? Exemplificar. Aí a gente entende nobres espíritos, como você cita aí o Pai Francisco, né? Nobres espíritos, que eles vêm o quê? Para exemplificar, para ensinar para a gente, porque já passaram por essas fases e estão no grau acima. Você pega o Chico Xavier, né, o nosso querido Raul Teixeira, né, eu tenho um carinho muito grande pelo Raul, e perceber, eles passam pelas situações exemplificando, ensinando para a gente. Por quê? Já passaram por alguma fase, já estão indo um pouco além, né? Isso é. Gente, nós vamos chegar lá. Não vamos esquecer disso, né? Ana Leal está lembrando aqui, nosso like, Lúcio. Eu não sei como é que está aí a situação, que eu não fui lá para ver como é que está. Gente, Ana lembrando o like aí, né? E curtindo o Facebook aí, né? Gente, isso é o quê? Faz o YouTube enxergar. Essa live foi muito importante. As pessoas gostaram, vai recomendar para mais gente, né? Porque a gente acha que é só para quem é inscrito e ativou a notificação que vai as mensagens. Não, o YouTube espalha, gente. Então não esqueça, gente, como diz o pessoal de outros canais, senta o dedo no like. Não esqueçam disso, tá certo? Rafael, gratidão. Mais uma vez, né? Que bom, né? A gente, às vezes, já me pega meio de surpresa assim, Lu, você pode fazer isso? Gente, eu tenho, normalmente, quando eu não estou aqui, eu estou lá na Casa Espírita, né? Mas eu falei, não, hoje dá tranquilo, que eu não tenho escala lá, não. E que bom que foi você. Né? Aliás, todos os companheiros que vêm aqui, a gente sempre trazem para nós conhecimentos muito grandes. E eu já falei isso com o Jajá, eu não sei se eu já comentei isso com o Rafael. Gente, cada vez que eu escuto um estudo do Caiba Chuta, a gente também faz estudo do Caiba Chuta, tá, gente? Nas terças-feiras, 19h30, na primeira, terceira e quinta semana do mês, porque a gente reveza com o estudo da Amélia Rodrigues, né? Amélia Rodrigues é aquela emoção pura, igual você trouxe a história do Tamar aí, né? Se foi Divaldo falando, provavelmente, eu falo com respeito, a dona Amélia Rodrigues trouxe alguma coisa para nós aí. E isso tudo, gente, faz o que? A gente se aproximar um pouquinho mais de Jesus. Porque a gente, às vezes, tem tanta saudade de Jesus que a gente nem sabe. Nós estamos estudando ele, gente, é para retornar. É porque a saudade é muito grande, né, Rafael? Exatamente. Então é isso. Gratidão. Deus abençoe você, sua família, o seu trabalho, né? Nós agora vamos chamar a Ana Lúcia para fazer a prece de encerramento para nós. Já estava esquecendo. Antes que o Maurício me comente aqui, né? Gente, 10 horas agora começa a live do Moacir Camargo, né? 18 horas tem a palestra espírita, é com a Elaine Banhma, Renasce Agora, né? 18h30 tem um programa também, Embaixadores da Esperança, quem puder assistir depois, e 19h30, hoje ainda tem Filosofia de Emmanuel. Amanhã, 9 horas, tem lá o Frate Espero, né? Esperança Fraterna. 16h30 tem um programa, né, nosso que estuda, Joana de Anjos, que está muito legal, né? Nós estamos estudando o Homem Integral, Fatores de Perturbação, que é a primeira parte do livro. E o tema dessa semana, gente, é o medo. Se a ansiedade demorou 3 semanas para a gente concluir o capítulo, eu achei que esse aí pode mais, tá? Depois tem o falaboa.net, eu não vi lá quem que vai ser o convidado aí do Elton e do Quincas, né? Aliás, o Elton fez uma live aí ontem aí com o pessoal. Foi ontem? Quinta-feira. Foi a Força do Espiritismo. Quinta-feira, gente. Um personagem que a gente não conhecia. Que lindo, né? A gente lembra que 20 horas seria o grupo da família, mas o grupo da família está de recesso agora, só volta em fevereiro. E 22 horas tem a nossa vibração. Agora, semana que vem, gente, nós não teremos o Parábolas e Ensino de Jesus, às 9 horas. Sabem por quê? Semana que vem nós vamos estar transmitindo o Congresso do Espiritismo.net, o 3º Congresso. Pessoal do Rio de Janeiro, aproveitem aí, gente, aí pertinho de vocês. Vamos aproveitar, arrumar um tempinho, façam a inscrição, vão lá no Congresso, né?
E a turma que já está programada também aí, gente, ó, vamos aproveitar, né? A gente vai ficar aqui meio na transmissão aqui do Congresso ajudando aí o pessoal, mas, como dizem, que bom, gente, que bom que chegou. E quando chega a data assim, a gente fica mais feliz, né? Então é isso. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu chamar a Ana Lúcia aqui. Vai, troquei a tela aqui sem querer. Ué, cadê? Espera aí, deixa eu acalmar aqui, que eu fui na tela errada. Ana Lúcia, ela aí... Opa! Ué, agora estou brigando com o Rafael aqui, ó. O Rafael também é operador aqui, gente, mas faz parte, né? Transmissão ao vivo é isso mesmo. Né? Ana, vai fazer a prece, depois eu vou passar aí o Já Move, né? E, gente, ótimo final de semana, luz e paz para todos. Ana, abre o microfone, por favor. Ana Lúcia, seu microfone. Aê! Ok. Gratidão ao Rafael pelas belas reflexões na manhã de hoje. Que Deus o abençoe para que ele possa retornar em outras ocasiões. Muita gratidão também ao Lúcio Flávio. Né? Então, vamos à nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Caibar, por essa grande oportunidade que tivemos na manhã de hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, continue nos abençoando em nossos lares, abençoando nossos familiares, abençoando, Senhor Jesus, nossos propósitos, abençoando nossos estudos e abençoando a toda a humanidade. E assim, agradecidos pela tua bondade e pelo teu imenso amor, pedimos, Senhor, permissão para encerrar mais um estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Caibar. Olá, pessoal! Estou passando aqui para convidar vocês para o 3º Congresso do Espiritismo Net, que vai acontecer em dezembro, nos dias 3 e 4 desse ano. E eu vou estar lá, vou falar sobre a caridade. Quero muito que vocês possam estar conosco nesse grande evento com muito carinho. Até lá!